Gente, revisão agora. Aguenta aí, porque a gente falou de várias estruturas, né, professor? Várias estruturas, muitos nomes, né? Talvez alguns você já tenha familiaridade, como parede, membrana, porém, contudo, todavia, algumas desmossomos, interdigitações. Meu Deus, professor, glicocálix. É muita coisa, né? Fique tranquilo que agora você vai ficar afiadíssimo. Afinar mais um pouco, né? Ai, eu queria afinar. Mas tá bom. Desculpa aí. Bora. Na tela, meu diretor. Aula 21.2. Essa professora não dá conta, né? Ó. Ei, esse é o nosso... É o que nós vamos fazer. Corrigir a atividade, não. Nosso bate-bola jogo rápido. Então, menino. É revisão. Meu Deus, tá pensando que era atividade? Eu pensei que era atividade. Loucura! Olha aqui pra fora. Revisão. Caraca, nós falamos sobre o que mesmo, Tatá? Envoltórios celulares, O que são envoltórios? Explica aí. Ó, isso já começou, foi de baixo pra cima, não tem problema. Mano, gente, nós falamos sobre a membrana plasmática. Nós falamos sobre a membrana plasmática, nós frisamos essa importância dessa estrutura. Tem mais. Isso, pronto. Então, primeiramente, o que são envoltórios? Envoltório é uma coisa que separa o que está dentro do que está fora. Isso. E eles podem ser de dois tipos. Eles podem ter envoltórios constituídos de membrana plasmática e envoltórios constituídos de parede celular. E tem uns espertinhos que tem os dois ao mesmo tempo. Não é isso? Então, por exemplo, os envoltórios de bicamada lipídica e tem os envoltórios semipermeáveis, que não deixa de ser de bicamada lipídica. Mas semipermeável é o quê, professor? É porque nós temos que lembrar que algumas permeabilidades, possibilidade de troca do meio de fora para o meio dentro, pode ser no próprio lipídio. E agora, quando não é o próprio lipídio, tem que ter uma intervenção de proteínas com comunicação intra-extracelular. Não é isso? E aonde estão essas estruturas? Na membrana celular de quem tem constituição membranosa e na parede celular, porque a membrana está para o lado de dentro. Sim. E Tatá, essas estruturas são constituídas pelo quê? A gente já sabe que é lipídio externo e lipídio interno, mas as proteínas podem ser quais? Proteínas transmembranárias, proteínas intramembranárias, proteína extra, que são essas globulares, mas também, às vezes, no entanto, essas proteínas elas podem estar associadas com outras estruturas. Por exemplo, proteína associada com carboidrato e proteínas associadas ao lipídio são glicoproteínas. E quando estão as proteínas, esses carboidratos associados com lipídio, glicolipídios. Isso. E a gente sabe que uma associação, quer dizer, a conjunto de glicolipídios com glicoproteínas formam os nossos glicocálices. E os glicocálices são very, very important to them. What? Por quê, professor? Os glicocálices, além de servirem como uma barreira, eles também auxiliam no processo de comunicação. Essa comunicação ela pode ser realizada de forma física ou também de forma química. Mas você tá... Oi. Tu mesmo responde, né? É que eu tô conversando com a minha Tabita interna. Ave Maria, eu não tô dentro de ninguém, não. Eu tenho uma Tabita medo. interna. Não. Não tem Jefferson interno em você? Pronto, agora vi. Poxa! Ai, meu Deus, agora me deu medo. Então, olha só, nós também temos essas estruturas que compõem a membrana plasmática. Essas estruturas, elas podem ser, elas apresentam outra configuração dentro do processo de amadurecimento dessa célula que constitui o tecido, desse tecido que constitui um órgão. Mostrar, prof. Como assim, professor? Uai, pessoal, por exemplo, no tecido renal, no tecido celular, no tecido... tem modificações dessas estruturas proteicas. Por exemplo, o glicocálise, que nós já explicamos. Passa isso. Calma. Microvilosidades, que são projeções da membrana celular com uma capacidade
capacidade de absorção, absorver. Então, isso também faz com que essas microvelocidades estejam num espaço menor, ocupem um espaço, só que ele tem um potencial de aderência maior. Quer dizer, é como se eu comprimisse, vamos supor, 1 metro ficasse pelo menos em aqueles 10 centímetros. fitilhos que a gente usa para festa, 10 centímetros, né? Uhum. Quer dizer, área de contato. A área é maior, mas o espaço que ocupa é menor. Então, o potencial... A gente falou também das junções, né, professor? As junções, elas têm essa característica, porque assim, Tabita, nós estamos numa sala, meu estudante está numa sala, mas do lado, se ele for do primeiro ano A, do lado está o primeiro ano B, e do outro lado está o primeiro ano C. Como é que eu vou saber, né, que, olha, tem que o lado A está em uma determinada concentração, o lado B tem outro, o lado C tem outro. Quando a gente fala de concentração, a gente fala de água. Então, como é que uma água passa de uma célula para outra? Quem vai falar quem está indo para o lado hipo e para o lado hiper? Os desmossomos. Quem fala que aquela sala está mais barulhenta do que a outra, por uma célula, vamos supor assim, as junções, eu falei desmossomos, as junções celulares, uma delas, essas funções, é a desmogleria, que são essas estruturas que comunicam uma célula para outra. Clica aí, Tatá. Nós temos aí também clica, Tatá. As interdigitações, isso facilita muito a comunicação entre elas e a adesão entre essas células. Mas claro que nós não podemos deixar de falar dos filamentos que dão a forma, a estrutura e dissipa, que são os filamentos que constituem as colunas da parede, que dissipa. Como assim? Porque um tecido tem espessura. Então, tem peso, tem pressão. Quem mantém aquela forma são essas estruturas do arcabouço celular formado. Essas interdigitações, elas lembram as microvilosidades, só que elas são internas, elas formam tipo em tranças. Elas vão penetrando uma na outra, entre uma célula e outra. Né? Como a gente está visualizando aqui. Ó. Ai, meu Deus, tá aqui. Tá? Que a gente chama de entrâncias mesmo, né? E a gente tem os desmossomos. Vai voltar. Vai voltar? Não tô entendendo. A gente também tem os desmossomos. Sim, falamos deles. Verdade, entendi agora. A bicha tá doidinha da cabeça. Galera, então a gente vai voltar já pra gente fazer a atividade com vocês, tá bom? Segura aí. Ei, agora é a hora da revisão. Professor Jefferson foi pro espaço? Não. Foi pro espaço. Ele foi pro espaço. Pro espaço daqui mesmo, tá bom? Ei, olha só. Agora é o momento a gente... Não acredito não que tá fazendo isso. Agora é o momento que a gente vai fazer a nossa atividade. Eu tô aqui! Estava aqui embaixo do sol observando, galerinha. Agora é a hora da gente corrigir essa atividade. Tá. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar as questões objetivas e subjetivas. As objetivas, pergunta, vamos apresentar a pergunta e aí a gente vai ter as alternativas. Dentre as alternativas vai ter apenas uma correta ou a que não está, ou está com alguma incoerência. E aí a gente vai falar tudinho para vocês, tá bom? Na tela. Ele hoje tá. Bora, minha nossa. Questão de número 1 diz o seguinte: a membrana plasmática ela é formada por uma dupla camada de lipídios com proteínas imersas nessa camada,
ou aderidas à face interna da membrana. Ela apresenta uma característica de extrema importância para a manutenção da vida. Qual é e como se dá esse processo? Vamos lá. Permeabilidade seletiva. E ocorre com a regulação da entrada e da saída de substâncias, mantendo uma composição química específica que permite seu pleno funcionamento e manutenção. A característica de extrema importância é essa seletividade, tá? Ou permeabilidade seletiva. Perfeito? Perfeito. E vai acontecer devido a essa diferença de composição química entre o meio interno e externo. Questão de número 2. Localizada na região externa, a membrana plasmática é constituída basicamente pelo quê, professor? É constituída basicamente pelos peptideoglicanos, ou peptidoglicano, celulose, sílica ou quitina. Claro que algumas vezes nós temos alguns organismos que apresentam todos eles, mas em concentrações totalmente diferentes. Em certos casos, a célula recebe também substâncias endurecedoras como a lignina e a ciberina, que vão aumentar essa resistência dessa membrana, né? Qual a estrutura... entendi. Entendi aqui o foco da questão. Qual a alternativa correta para tal estrutura? A gente está falando de uma estrutura que está localizada na região externa à membrana. Eu pensei que estava falando da membrana, mas está falando dessa estrutura que a gente quer escolher qual é, que a gente já sabe. Qual a alternativa correta para tal estrutura e o ser vivo cuja composição é de quitina? Vai devagar aí para essa resposta. Alternativa A, parede celular, bactérias, desmossomos em algas, parede celular, fungos. A gente vai falar qual a estrutura em que ser vivo ele está. Glicocálice, animais. Detalhe, né? Cuja composição está destacando aqui, que seja quitina, tá? Quitina. Parede celular em vegetais. De quem nós estamos falando? De quem nós estamos falando? Bactérias têm parede celular? Tem! Algas têm parede celular? Tem! Fungos também? Tem! Animais? Não! Vegetais? Tem! Ei, mas a gente tem então, uma quantidade. A gente já exclui a D aí, né? Não, mas a gente tem. Mas enfim. Aí você vai, tem ali, ó, parede celular na A, na C e na E. Correto, prof? Correto. A, C e E. A gente tá falando, essa questão tá falando sobre parede celular? Sim. Então, B e D a gente pode tirar fora. Aí a gente quer saber, dessa parede celular, a que tem a abundância de quitina, tá bom? É bactérias? São os fungos ou são os vegetais? Nos vegetais vamos ter o quê? A celulose. Nas bactérias nós vamos ter o peptidoglicano. Então só vai nos restar a alternativa C, tá bom? Que é bem específico desse reino, né? Tudo bem? Tudo. São placas arredondadas formadas entre células vizinhas de onde partem substâncias colantes, denominadas de desmogleína. Caramba, acabamos de falar sobre isso. Que atravessam as membranas e guardam as células. Meu Deus, é verdade. E grudam as células nessa região. O texto faz referência à especialização da membrana denominada glicocálice, microvilosidades, junções celulares, ou também denominadas junções comunicantes, interdigitações,
ou desmossomos? Posso ir? Essa. Posso ir? Não, desmossomos, gente. É. Calma aí, gente, me deu uma dúvida. Vamos lá. Beck, volta aqui, ó. Desmossomos são placas arredondadas formadas por substâncias corantes atravessam a membrana. Ok, desmossomos. As junções comunicantes. Não é? Ou não? Desmossomos. Porque junções comunicantes tem várias. Desmossomos é um tipo. Exato. Então, galera, volta aqui. Não. Beck. 3. Beck. Meus queridos, olha aqui, ó. Especialização da membrana plasmática. Quais são as especializações da membrana plasmática? Ó, membrana plasmática, nós temos... Calma aí que deu um gap na minha cabeça. Especializações. Uma é o glicocálise. Microvilosidades. São tipos de especializações. Mas quando a gente fala junções comunicantes, nós temos vários tipos de junções. Tá? É isso que veio na minha cabeça. Ah, sim. Deu um gap aqui. Eu falei, como é que é? Um gap, ele gosta de se instalar. Glicocálise e desmossomos. Quarta questão. A membrana plasmática é uma estrutura que reveste as células de todos os seres vivos. Essa estrutura, formada principalmente por fosfolipídios e proteínas inseridas, apresenta várias funções. A única alternativa que não contempla uma função então realizada por esta estrutura celular. Qual? Membrana plasmática. Qual a que não contempla? A. Responder a sinais externos. B. Transporte de substâncias. C. Envolver material genético. D. Interação entre células. E E. Barreira seletiva. Qual a alternativa que não contempla a função realizada pela membrana plasmática? Envolver o material genético. Ai, professor, agora eu esqueci, não entendi por que o material genético. A membrana plasmática, não, a membrana que envolve o material genético se chama cariomembrana, ou carioteca. Ela é totalmente diferente, porque ela também, a estrutura dela forma o retículo plasmático rugoso, que é diferente. Ok? Ok. Minuto. Última questão. As células animais apresentam uma especialização da membrana plasmática denominada de glicocálise, que representa uma camada frouxa de glicídios, associada aos lipídios e às proteínas. Assinale a função correta deste revestimento da membrana plasmática. Alternativa Gente, por que A. tá. Alternativa A. Relacionado ao glicocálise. Sim. Tá? Dificulta sua aderência às outras células, impede as reações às partículas estranhas, como, por exemplo, células de um órgão transplantado, barreira seletiva de substâncias, transporte de substâncias, adesão e reconhecimento celular. Gente, se não for, cara, eu vou ter que voltar para o banco da cadeira para estudar. Mas vai lá. Ai. Assinale a função correta. Ah, tá. Correta. Eu pensei que era incorreta. Desculpa. Correta, tá? Eu já agora entendi. É pra ver a correta. É para complicar a cabecinha dele. Não, para vocês estão atentos, não tem nada. Meus queridos, foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Nessa correção. Um abraço e até a próxima. Tchau!